Tempestades de granizo gigantescas e chuvas de carne. Criaturas que extraem água da pedra e os sapos Wolverine. Caramba, nosso planeta tem tantos mistérios que nem todos podem ser contados. Mas vamos levantar o véu pelo menos para alguns? Existe um gene chamado Sonic Hedgehog que afeta seu desenvolvimento. Também havia genes chamados Pokémon e Velcro, e depois foram renomeados. Os animais selvagens, principalmente os macacos, mantêm distância um do outro para evitar contrair doenças quando um membro ou um grupo está doente. A Estátua da Liberdade tem um dedo do pé de Morton. O segundo dedo é maior que o dedão. Apenas 10% das pessoas têm essa condição, e na Grécia Antiga era considerado um padrão de beleza. Há uma subespécie de abelhas na África do Sul que pode dar à luz a novas operárias sem a ajuda de abelhas machos. Geleiras são museus naturalmente formados pela história da humanidade. Ao estudarmos as camadas de gelo, podemos dizer exatamente como as sociedades do passado viveram em cada época. Há um pequeno termômetro dentro de cada célula de um ser vivo. Ele detecta se está quente demais e altera o funcionamento da célula para manter o conforto. Para mostrar que estão com fome, as lontras em cativeiro às vezes se deitam de costas e jogam pedras para cima, pegando-as quando caem. Os tubarões-tigre podem viajar milhares de quilômetros, atravessando oceanos inteiros, mas ninguém ainda sabe por que eles fazem isso. Lagartixas têm milhares de pelos extremamente pequenos em cada um dos dedos. Eles permitem que o animal escale as paredes e se segure em qualquer superfície. Os koalas bebem lambendo a água dos troncos em que estão pendurados. Seu cérebro usa diferentes hemisférios para armazenar diferentes memórias. Tudo que você ouviu ou leu fica armazenado no hemisfério esquerdo, enquanto as fotos ou eventos vão para o direito. Os sapos confundem os predadores coachando em sincronia quase perfeita. Como resultado, seus inimigos ouvem apenas um sapo, quando na verdade pode haver muitos deles. Gaivotas preferem comida que foi deixada por seres humanos em vez daquela que elas não viram ser tocadas por pessoas. O deserto do Atacama, no Chile, é um dos lugares mais secos da Terra, mas os micro-organismos podem literalmente extrair água de pedra para sobreviver. Escondidos sob o gelo e a terra congelada na Antártica e na Sibéria, existem vírus gigantes. Eles são 10 vezes maiores que aqueles que conhecemos e podem sobreviver por dezenas de milhares de anos. O ar quente sobe, o ar frio desce. Isso é verdade para qualquer lugar, exceto nos trópicos. Ali, o ar frio, mas úmido, sobe mantendo o clima estável. Chuvas fortes podem causar erupções vulcânicas. A água encontra seu caminho sob as montanhas de fogo e aumenta a pressão, fazendo com que a lava exploda. 66 milhões de anos atrás, eu não estava por lá, uma estranha criatura parecida com um castor vivia junto com os dinossauros em Madagascar. Os cientistas não têm ideia de a qual família ele pertencia. Foi encontrado um besouro que pode aliviar alergias em milhões de pessoas. Ele se alimenta de um alérgeno poderoso e os cientistas acreditam que isso poderia evitar muitos problemas para nós. O salmão, viajando milhares de quilômetros por ano, pode estar usando pequenas partículas de magnetita em seus corpos para navegar pelos campos magnéticos. Os incêndios florestais podem parecer perigosos, mas na medida correta, são realmente bons para o meio ambiente. Por exemplo, ajudam as abelhas selvagens a se adaptar a condições adversas. Em 2018, uma tempestade de granizo atingiu uma cidade da Argentina com pedaços de gelo do tamanho de uma bola de vôleibol. Uau! Existe um parque jurássico da vida real no Marrocos. As camas Quem-Quem são uma fonte extremamente rica de fósseis de dinossauros, com dezenas de espécies descobertas nas últimas décadas. Em 1876, o estado americano de Kentucky experimentou um banho de carne. Flocos e pedaços de carne caíram do céu por alguns minutos. Que loucura! Um raio pode atingir temperaturas 5 vezes mais altas que a superfície do Sol. Uma espécie de sapo peludo nos camarões pode quebrar ossos em seus próprios membros para produzir garras afiadas diretamente na pele. Um sapo Wolverine da vida real.
O chiclete geralmente é rosa, porque o primeiro a ser produzido comercialmente em 1928 era assim. A cor rosa era simplesmente a única a partir de corante alimentar disponível na fábrica. O primeiro chiclete de todos os tempos apareceu provavelmente cerca de 10 mil anos atrás. As pessoas mastigavam casca de bétula naquela época. Antes de 1904, a Times Square era chamada de Longacre Square. Quando o New York Times mudou sua sede para lá, o local foi renomeado. Você não pode dar o nome de com a uma pasta em qualquer versão do Windows. Gatos e cães têm 3 pálpebras, da mesma forma que muitos outros animais, como camelos ou elefantes. Os sapos podem congelar e descongelar sem que isso cause danos ao seu bem-estar. As bananas têm uma forma curva porque se voltam para o sol. Quando você come algo apimentado, não sente o gosto, mas uma espécie de dor. Os cães podem dizer a hora do dia pelo cheiro e fazem isso com muita precisão. Lhamas e burros são excelentes animais de guarda para o gado, especialmente para ovelhas. Em algumas áreas da China, a polícia tem gansos de guarda em vez de cães. O juramento de Hipócrates, seguido por médicos especialistas em todo o mundo, foi revisado pela última vez em 1964 por Louis Lasanha. Desde então, muitos o chamam de juramento da lasanha. No topo do Monte Everest, a água ferve a 71 graus devido à menor pressão atmosférica. Se você embaralhar as cartas para obter todas as combinações possíveis, gastará bilhões e bilhões e bilhões de anos apenas para chegar a 1/3 do caminho. Parece uma enorme perda de tempo. Um único grama de DNA pode armazenar cerca de 700 terabytes de informação. O maior deserto do mundo não é o Saara, mas a Antártica. E ali ainda tem um caixa eletrônico em operação. Não tenho certeza da conexão, mas... A NASA tem um farejador profissional em sua equipe há mais de 40 anos. Seu trabalho é testar o cheiro de qualquer coisa antes que o objeto vá para o espaço. A Torre Eiffel está oficialmente casada desde 2007. A esposa do monumento francês é a competidora de tiro ao arco americana Erika Eiffel. São necessários 7.600 litros de água para cultivar apenas meio quilo de amêndoas. O maior bebê humano já nascido pesava mais de 8 quilos. De todas as pessoas que já nasceram no planeta, cerca de 7% estão vivas no momento. O resto, nem tanto. Um híbrido de urso pardo e urso polar é chamado de urso grolar. Um híbrido de uma vaca doméstica e um bisão americano é chamado de bífalo. Os papagaios se ajudam sem egoísmo, mesmo quando um deles não é amigo ou parente. Um dos parentes mais próximos das hienas é um suricato. A Austrália tem uma cerca que é quase tão longa quanto o rio Amazonas. Protege as terras agrícolas dos dingos, ou cães selvagens. Há ouro suficiente no núcleo da Terra para cobrir todo o planeta em uma camada espessa. O menor dinossauro da história era do tamanho de um beija-flor. Na Escócia, existem mais de 400 maneiras de dizer neve. Isso é um monte de neve, não? Enquanto a maior parte do mundo vive em 2020, a Etiópia ainda está em 2013, porque seu calendário é diferente. Os tubarões da Groenlândia ficam adultos e só começam a procurar companheiros quando têm 150 anos. Sua vida útil média é de cerca de 400 anos. Então, eles são muito exigentes. Dobrar uma simples folha de papel 103 vezes o levará para fora dos limites do universo observável. A Universidade de Oxford foi fundada em 1096, o que a torna mais de 200 anos mais antiga que a civilização azteca. O primeiro livro impresso em Oxford cometeu um erro na primeira página, a data de sua impressão. O spandex, uma fibra usada na confecção de roupas esportivas, recebeu o nome como um anagrama da palavra expands, que vem de expandir em inglês. Os cientistas aceleraram a evolução dos bebês de caracóis. Quando essas criaturas foram expostas à platina, se desenvolveram sem conchas.
O basquete foi inventado em 1891, mas até 1894 era jogado com uma bola de futebol. Em 2050, não haverá gelo no Oceano Ártico no verão. Existem cerca de 3 trilhões de árvores em nosso planeta, quase 30 vezes mais do que estrelas na Via Láctea. Lêmures de cauda anelada têm manchas nos pulsos que emitem um perfume forte para atrair parceiras. Cerca de 34 milhões de anos atrás, os primatas antigos atravessaram o Atlântico da África até a América do Sul e ninguém sabe como. Enquanto as auroras são geralmente verdes e azuis, o Japão testemunhou uma vermelha há cerca de 1.400 anos. Em fevereiro deste ano, a cachoeira mais alta do Equador, a San Rafael, teve o fluxo de água interrompido. Um imenso buraco apareceu pouco antes da queda e desviou a corrente. O Polo Sul era uma floresta tropical exuberante há cerca de 90 milhões de anos. O número 1 não é exatamente 1, é 0,infinitos noves. Há um estado em que a água pode estar fervendo e congelando. Eu já adivinhei, é o Alasca. Ups, desculpe, não é esse tipo de estado. A IKEA não é uma palavra, mas um acrônimo. Significa o nome de seu fundador, Ingvar Kamprad, a fazenda em que ele cresceu e sua cidade natal. As novelas receberam o nome em inglês de soap opera por causa dos primeiros anunciantes que patrocinavam dramas no rádio e na TV. Eles eram principalmente fabricantes de produtos de limpeza e detergente. Os cientistas acreditam que pode haver até 30 milhões de espécies de insetos na Terra, mas apenas pouco mais de 900 mil foram identificadas. Durante o século XX, tanto gelo derreteu na Groenlândia que o eixo do nosso planeta mudou. A baleia narval, apelidada de unicórnio do mar, na verdade não tem chifres. Aquelas coisas compridas em forma de espiral são dentes crescidos. Os cavalos podem ter bigodes bonitões para combinar com suas crinas, e a aparência deles pode ser fabulosa. O cacto mais alto do mundo fica no México e tem 19 metros de altura. Isso equivale a 4 girafas empilhadas, umas sobre as outras. A qualquer momento, existem 2 pontos na Terra exatamente opostos um ao outro, mas com exatamente a mesma temperatura e pressão atmosférica. Como os pássaros evoluíram dos dinossauros e tiveram um ancestral crocodiliano, eles poderiam ter sido classificados como répteis. O pombo de corrida mais rápido do mundo, chamado Armando, também é o pássaro mais caro de todos os tempos. Foi vendido em um leilão por $1.400.000. Os carros de corrida de Fórmula 1 são construídos de tal maneira que, a uma certa velocidade, poderiam andar no teto, de ponta cabeça. As cores dos anéis olímpicos não são por acaso. Pelo menos uma delas aparece nas bandeiras de todos os países. Charlie Chaplin e Dolly Parton participaram de seus próprios concursos de seus sósias e perderam. A produção do filme Titanic, de 1997, custou mais do que a construção do navio. A letra Z foi removida do alfabeto latino em 300 a.C. e retornou 2 séculos depois. Se você tiver coceira no braço direito, olhe no espelho e coce o mesmo ponto no braço esquerdo. A coceira provavelmente desaparecerá. Sua língua e seus lábios ficam irritados quando você come muito abacaxi por causa da bromelina, uma enzima que destrói proteínas. Abacaxis basicamente comem você enquanto você os come. Um cavalo pode produzir até quase 15 cavalos de potência com seu desempenho máximo. Um ser humano médio pode produzir até 5 cavalos de potência. Parece que a unidade de medida está um pouco fora, você não acha? O girassol traduzido para o turco é chamado de moonflower, algo como gira-lua em português. Estatisticamente, apenas 1 em 76 bilhões de pessoas pode ter QI de 200. Isso significa que ninguém que vive hoje deve ter esse nível de inteligência. A nuvem cúmulus, ou do tipo fofa, pesa em média cerca de 550 mil quilos e ainda flutua. A menor coisa já fotografada foi a sombra de um átomo. Os cientistas preveem que em 2100 o nível do mar aumentará cerca de 1,30 m.
Os ratos podem cheirar se os membros do grupo estão com fome e compartilham sua comida com eles. O ancestral de todos os animais modernos, inclusive nosso, vivia na Austrália há cerca de meio bilhão de anos e parecia muito com uma minhoca. As asas de algumas borboletas são 100 vezes mais negras que o carvão, mas esse efeito é apenas uma ilusão de ótica criada graças à estrutura da asa. Na Ásia Central, os cantores étnicos podem produzir 2 sons distintos simultaneamente com a garganta. Tente cantar 2 notas diferentes ao mesmo tempo. É isso. Gatos domésticos influenciam a vida selvagem nas proximidades muito mais do que outros animais selvagens, especialmente predadores. Há uma espécie de formiga que se desenvolve nas 2 direções, para a frente e para trás. Em apenas 12 dias de ingestão de açúcar, nossa estrutura cerebral muda e temos dificuldade em ficar sem coisas doces depois. Ei, engula isso por um tempo. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.